Gente, olha só, essa semana é uma semana bem especial, é a semana em que a gente está brigando muito aí pela defesa do meio ambiente, a Semana do Meio Ambiente, e o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está realizando durante toda essa semana uma campanha de educação ambiental. E é o que a gente vai ver agora. Põe na tela para mim. 5 de junho, dia em que o mundo comemora o meio ambiente. Mas nem tudo é festa quando tocamos no assunto que preocupa as entidades públicas e privadas. A preocupação que nós temos hoje com o lixo descartado na rua de forma totalmente irresponsável é que esse lixo vai para os igarapés. E os igarapés estão todos contaminados, né, por esse lixo, mesmo com o poder público agindo da maneira que está agindo, que nós vimos hoje, andamos pela cidade e vimos que realmente o poder público está trabalhando, mas assim, se não tiver um envolvimento da sociedade, também apoiando e se envolvendo, tenho que participar disso, tenho que limpar a minha cidade, vai ficar difícil. O cheiro é ruim, vetores de doença, tudo isso é causado pelo lixo descartado nas ruas que vão para os igarapés. Sacolas de lixo para carros e mudas de plantas frutíferas e ornamentais foram distribuídas. A gente tem que ter a preocupação com o futuro, né? E também o que a gente pode ver é com relação às enchentes agora. A gente vê muito lixo na beira do igarapé, né? Então, falta de conscientização mais da população. Nós temos uma propriedade numa reserva e a gente só desmata o necessário que a gente vai usar. O resto do sítio da nossa família está todo intacto. Nosso principal foco é a educação ambiental. A educação ambiental ela vai gerar muitos bons frutos. A gente diminui a limpeza, diminui uma série de coisas. Hoje a gente tem vandalismo com as nossas mudas que são plantadas e a gente vem conseguindo diminuir muito pela educação ambiental. As ações devem continuar até o fim da semana. A TV em Tempo também vai aderir campanhas de preservação ambiental e é em parceria com o IBDN. A partir de hoje, todos os resíduos serão descartados de forma correta. Nós vamos fazer os inventários de todas as ações que fazem a emissora, né? Depois vamos fazer um plantio de árvores aqui na cidade de Manaus, que vai tirar da atmosfera todas as emissões de gás de efeito estufa das atividades da Rede em Tempo. Tem como ser diferente? Tem como a gente lidar diferente com a nossa natureza, com o nosso meio ambiente? Claro que não. E é pensando nisso que a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o Rogério Iorio, que é presidente do Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza, que está aqui conversando conosco e vamos conversar agora sobre justamente essa nova parceria que tem acontecido com o IBDN, com a SEMAS e principalmente também com o Grupo Raman Neves de Comunicação, que a partir de agora vai ser completamente sustentável. A gente já vê, viu, Rogério, os nossos repórteres, todo mundo com as suas garrafinhas, já andando por aí para não ter que gastar tanto copo descartável, mas é preciso fazer muito mais, né? Um bom dia para você. Bom dia, Márcia. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer nosso. Então, a gente está muito satisfeito com essa parceria com a Rede em Tempo, justamente porque é interessante, né, uma emissora, né, um grupo de comunicação, né, demonstrar essa atitude, dar exemplo, né, porque como vocês têm a facilidade de entrar nas casas das pessoas, vai ficar muito mais fácil o trabalho do nosso instituto com o apoio de vocês, né? E como é que vai ser, como é que vai funcionar esse trabalho durante essa semana? A gente vai primeiro falar sobre essa parceria com a SEMAS, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e aí a gente entra nessa nova fase que a TV em Tempo vai entrar e que vai precisar da ajuda de todo mundo, porque todo mundo aqui é muito comprometido com o comportamento, com a ética e tudo isso, e a gente sabe que vai ter que ter esse comprometimento maior ainda quando o assunto pautado é a preservação da natureza e do nosso meio ambiente. O IBDN está vindo com uma proposta ousada. A gente vê que todas as cheias, em todo esse período que a gente vê a água dos rios subindo e, consequentemente, os igarapés da cidade também enchendo, e com eles muita sujeira, muita garrafa PET, e isso tem custado muito caro para o município. O que o IBDN vai fazer com relação a isso? Então, nós estamos fazendo uma parceria com a SEMAS e também com a SEMA, o apoio, na realidade, o apoio total dos órgãos públicos. O Instituto já está aqui em Manaus há 11 anos, temos sede em São Paulo e Manaus, há 11 anos estamos aqui fazendo esse trabalho. E foi com muita alegria que a gente conseguiu o apoio de vocês também, porque agora vamos multiplicar muito rápido essa ação.
Nós vamos, a partir desse ano, nós decidimos, depois de passear pela cidade, andar pela cidade e tudo mais, nós decidimos que precisávamos dar um jeito nesse negócio do igarapé. Está muito ruim. Domingo eu fui passear pela cidade, eu costumo ir a Ponta Negra tomar um sorvete, eu falei, mas esse domingo eu não vou fazer isso. Eu visitei quase todos os igarapés da cidade, né? São Jorge, Mindu, do bairro do Compensa, e a gente foi ver as coisas. Achamos muitas lixeiras viciadas, locais onde a prefeitura limpa e 4 dias depois a sociedade vai lá e joga tudo no mesmo lugarzinho. É uma lixeira viciada. As pessoas não estão entendendo, Márcia, que esse resíduo vai cair no igarapé e que, assim, esse igarapé, depois contaminado, causa uma série de problemas. São vetores de doença na região onde você mora, onde moram seus filhos, estudam seus filhos, né? Então, e depois, não vamos esquecer que todo igarapé deságua no rio. E aqui, né, o nosso maravilhoso Rio Negro, né, que banha toda essa cidade, é uma situação complicada, né? Eu queria até fazer esse apelo à comunidade aqui, apelo à sociedade, gente, vamos prestar atenção e vamos cuidar dos nossos igarapés. Olha, a gente sempre que eu noticio aqui, todos os dias, a gente tem uma parte do programa que fala sobre as denúncias da comunidade. E a gente já trouxe várias vezes aqui denúncias de lixeiras viciadas, de lixo na rua, e gente que reclama que a prefeitura, a CEMUSP no caso, que é a secretaria que compete fazer essa limpeza da rua e tudo, que não vai lá no endereço, que não vai lá com a pessoa, com os moradores na rua. Mas a gente sempre diz aqui que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, que nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Então, quando a gente faz a denúncia da comunidade, cobra dos órgãos a providência, a gente também diz, gente, vamos manter isso aqui limpo, porque na maioria das vezes, infelizmente, como o próprio Rogério acabou de falar, nós somos os culpados. E eu sempre digo nós, porque apesar de eu não jogar o lixo na rua, eu digo nós porque nós somos cidadãos, nós somos a população daqui da cidade, né? Como é que vai ser esse trabalho de conscientização das pessoas, para que as pessoas parem, nesse primeiro momento, de jogar lixo nos igarapés? Só para dar um dado para quem está em casa, a prefeitura gasta, quando o rio está alto, né, e que vai recuando e começa a vir aquela sujeira toda, a prefeitura gasta mensalmente R$1 milhão para poder fazer a limpeza desses igarapés. Imagine o que é esse dinheiro todo revertido para fazer mais creche, para fazer mais unidades básicas de saúde, para fazer outros serviços como, por exemplo, asfaltamento, para poder trazer mais dignidade para a gente. Como é que vai ser o trabalho do IBDN nesse primeiro momento para poder trazer essa conscientização? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é conscientizar crianças. Porque, assim, a criança é o grande multiplicador. Márcia, nós temos um problema. Há 26 anos o Instituto pratica educação ambiental. E nós descobrimos o quê? Que aquela criança que nós educamos quando tinha 7, 8, 20 anos depois, já estava um adulto, ele já está mudado. E a criança ela tem a facilidade de esponja, de absorver toda a informação que você passa. Então, assim, a primeiro momento, o Instituto sempre trabalhou dessa forma, com crianças. Eu trouxe até um material para depois você ver. Me dê aqui que eu vou mostrando aqui. Tá? Nós sempre trabalhamos com crianças, né? Porque a gente percebe que a criança vai fazer a mudança, né, da atitude. Natal. Vamos mostrar aqui? Pode então, falando. E agora nós vamos desenvolver um trabalho aqui com a Rede em Tempo. Um trabalho que vai envolver toda a emissora, tanto na parte dos canais de televisão, como na rádio, como nos jornais, onde nós vamos fazer uma grande campanha de conscientização. Essa é uma cartilha que fala sobre mudanças climáticas e tudo que é causado em função das mudanças climáticas. Essa outra cartilhinha nossa fala de combater o tráfico de animais silvestres. Isso é um assunto que precisa ser muito batido, a gente já trouxe várias vezes. Animais, peixes, a Polícia Federal sempre encontra gente querendo traficar espécies raras, né? E mandar para fora. Márcia, é para colorir. Dá para pintar, né? A criança pode colorir. É um gibi, né? É uma historinha que conta por que o Brasil é o grande traficante de animais, infelizmente, né? Porque temos essa fabulosa flora, essa fabulosa fauna, esse bioma, né? Esse bioma maravilhoso. E como é importante os pais estarem presentes, porque a criança não sabe ler, né? A criança que desenha ainda, que pinta, é aquela criança que está naquela fase, né, em que está ainda sendo alfabetizada e não sabe ler. Então, na hora que a criança vai pegar uma cartilha como essa aqui, para poder pintar, quem é que vai dizer para ela o papai, o que é, né? Papai. É ele que vai educar nesse momento, né? E aí funciona assim, Márcia. Quando a criança entende que jogar lixo na rua é feio, ela não deixa o papai fazer.
E a repreensão feita pelo seu filho dói muito mais do que feita por qualquer um, por policial, pelo gestor público, pelo teu vizinho. Né? Não tem jeito. O filho falou, você não sabe onde enfiar a cara. Então é uma condição, nós já percebemos que isso funciona muito. E aqui a ideia é deflagrar uma grande campanha nas escolas públicas, com apoio inclusive da CEMED, da SEDUC, e da SEMAS e da SEMA, né, do departamento da CIE, do Departamento de Educação Ambiental, inclusive do Estado, onde nós vamos fazer um trabalho de educação ambiental em todas as escolas, principalmente aquelas que estão à cerca dos igarapés. Vamos começar nessas escolas, porque ali o impacto é maior, porque é onde já está acontecendo a questão. E aí nós vamos caminhar com essas campanhas, junto com o apoio da sua emissora e de todo o grupo aqui. Nós vamos caminhar com essa campanha até o final do ano, né? E vamos depois levantar relatórios quantitativos e qualitativos de todo o trabalho que nós realizamos e como que isso vai apresentar. Mas a ideia, Márcia, não é parar. Eu não acredito que em 4 meses ou 5 meses a gente limpe e nem mude a consciência das pessoas. A ideia é, como nós já vemos conversando com a diretoria do grupo e com os órgãos públicos, a ideia é que isso se estenda por 2018, 2019 e que a gente em 2020 faça uma nova reflexão e esperamos que até 2020 a gente tenha um resultado muito positivo dessa ação. E que a gente veja as próximas cheias, porque é um fenômeno da natureza que é inevitável, ninguém tem como controlar, né, a cheia dos rios, mas que a gente veja a nossa cidade mais bonita. Você estava falando agora sobre os igarapés lá da Compensa, que você viu, deve ter passado ali pelo São Jorge passei também, pelo São Jorge, Mindu, passei por todos eles. O São Jorge eu passo todos os dias e como causa tristeza, a gente olha assim para a esquerda, eu passo justamente em cima da ponte, eu olho para assim, aquilo podia ser uma coisa linda, né? Limpo, organizado, podia estar todo mundo ali que mora ali ao redor, podia ser uma área muito mais nobre, justamente voltada para essa preocupação, com compromisso daquela vizinhança, de todo mundo que mora ali perto, e a gente vê, infelizmente, um local bem sujo, né? E você vê que o rio está vivo, né, Márcia? Você vê peixes lutando contra as garrafas PET, as tampinhas, as latinhas, e o peixe está lá tentando sobreviver, alguns pássaros achando que aquilo é comida, vão lá pegar resto. Então, o rio está vivo. E o rio está vivo e eles são veias da nossa cidade. As pessoas têm que entender que todos esses garapés são as veias que correm no corpo do Amazonas, né? Todos eles levando a uma horta que seria o nosso Rio Negro, depois o nosso Rio Amazonas, e tudo depois deságua no mar. Então nós estamos fazendo um impacto muito grande. A gente tem que entender que nós temos a responsabilidade de cuidar disso. Nós vivemos numa cidade, eu gosto de falar que nós vivemos, as pessoas às vezes falam assim para mim, pô, mas você vem de São Paulo e tal. Eu estou aqui há 11 anos e já recebi do governador o título de cidadão amazonense. Então eu me sinto manauara, eu gosto de fazer isso. Quando eu estou lá na minha terra, em São Paulo, e me perguntam, você está indo a Manaus? Traga um souvenir para mim. Eu falo, se você quiser, eu te trago uma televisão de 52 polegadas. É desse souvenir que a gente fala, né? A gente é forte, viu, minha gente? Entendeu? Então é assim. Eu sou goiana também, eu não sou amazonense, mas aqui é o lugar e que eu vim com 8 anos, já faz muito tempo, tá, gente? Não faz tanto tempo, vai ter um tempinho já, né? Mas é a minha casa, é a minha vida, é aqui que eu sou feliz. Então, e eu gosto muito dessa terra, eu fui muito bem recebido aqui. E todo o trabalho que a gente executa aqui tem resultado, as pessoas gostam e elas se envolvem. Então eu acho que quanto mais a gente multiplicar isso, mais vamos ter parceiros. Nós vamos desenvolver agora uma cartilha, né? Até setembro ela já vai estar nas escolas, onde uma formiguinha, ela vai estar lá na beira do igarapé pegando um lixinho para levar para a casinha dela e a enchente vai derrubar ela dentro do igarapé. E a formiguinha vai contar a história dela em cima de uma tampinha, de toda a trajetória do lixo até desaguar, onde vai desaguar. E isso vai ser muito bacana, que a criança vai entender o que acontece com o lixo através de uma historinha. E a gente espera que todas essas crianças depois se transformem em formiguinhas, fazendo esse trabalho, né? Entendeu? De chegar, porque olha, eu tenho amigos que têm filhos, né? E eles mesmos educam os filhos deles, são pessoas muito conscientes. E todos eles são maravilhosos, né? E eles dizem assim, meu filho não pode desligar a luz, olha a água e tal. O próprio Ivan Nascimento, que é o nosso diretor, ele chegou lá para escovar o dente, deixou a torneira aberta, e aí a Marina, que é a netinha dele, disse, não pode deixar a torneira aberta.
Lá na escola dizem que não pode deixar a torneira aberta, só está estragando água de 6 aninhos. E realmente os pais vivem para ser heróis dos filhos. Eu falei isso na faculdade. Desculpa até minha ronquidão. Eu já ia falar disso, né? Ele está dando palestra desde a hora que ele nasceu. Essa semana a gente falou com muita gente nas faculdades, nas empresas que são nossas parceiras. Aqui vocês estão vendo, aqui na TV atrás da gente, está o logo Empresa Parceira da Natureza. Pode encher a tela, Cris. Mostra aí, enche a tela para todo mundo em casa, é isso. Esse selo Empresa Parceira da Natureza é o selo que o Instituto concede, né, às empresas que nos apoiam nos projetos aqui no Estado. Então, esse selo é o que o SBT vai ter muito em breve, a Rede em Tempo toda, apoiando esse projeto que nós vamos fazer aqui na cidade. Quais são, olha, o pessoal que está acompanhando o programa da comunidade, principalmente o pessoal aqui da redação que está ao vivo, a gente está acompanhando agora o site, né, do IBDN, que é justamente aí quais são os projetos, né, como é que trabalha, como é que funciona o Instituto e principalmente tem as informações para você que também quer ser parceiro da natureza. A gente vê aí toda essa história do IBDN, olha, 26 anos referência em educação ambiental, isso é imprescindível. Eu sempre fui muito assim, eu sou tão favorável à natureza e a tudo que a gente para até de comer carne e comer frango, né? Um dia eu vou parar de comer peixe, se Deus quiser, né? Que eu tenho uma professora de inglês, uma professora maravilhosa, que é a Mili, ela é japonesa. Eu sempre digo que a cultura, o Japão tem muita coisa para ensinar pra gente, né? E ela não come animais, né? E assim... Nem peixe, Márcia. Ela não come nem peixe. Os japoneses têm na culinária japonesa. Exato, mas ela, eu acho que ela já está meio misturada assim, ela é meio vegana e tal, e aí ela não come assim, ela come muito pouco, tipo uma vez no mês, alguma coisa assim, só para ela equilibrar bem a dieta. Então eu acabei tendo muita influência dela, porque ela é maravilhosa, né? E a gente briga nisso todos os dias para preservar a natureza, para poder manter os animaizinhos bem vivos, e a gente vê aqui o tráfico de animais, de peixes raros, a gente vê essa tentativa que essas pessoas com a alma corrompida têm de destruir a natureza e principalmente de olhar para a Amazônia, olhar para a nossa floresta, olhar para o Amazonas, olhar para a Amazônia, isso eu estou falando aqui do bioma como um todo, com essa vontade de tirar tudo daqui, né, e levar para fora e fazer esse estrago todo. Infelizmente, as pessoas veem a abundância. Eu costumo, nas minhas palestras, falar, né, o planeta é composto de 75% de água, assim como o corpo humano. Então, quando você olha essa água toda no planeta, você fala, nossa, isso não vai acabar nunca. E eu também acho que não vai acabar nunca, mas vai contaminar. Isso vai. E aí a água vai custar mais caro que a gasolina, porque a descontaminação vai ser absurdamente cara, né? E quando você vê que de toda a água do planeta você só tem 2,7% que é possível de ser consumida pelo ser humano, mas 2,6% estão nas geleiras, mas as geleiras são águas doces, estão congeladas, pelo menos ainda, até o aquecimento global descongelá-las, mas 2,6% está lá. Menos de 1% é água potável. Menos de 1% está nos nossos rios, lagos e reservas subterrâneas. Olha só o número, menos de 1%. E o Brasil, desse 1%, tem 12%. É o país que tem a maior riqueza do mundo, é a água. Muita gente acha que os grandes países de fora, os países ricos, estão de olho na Amazônia por causa da nossa floresta. Não é para a água. É por causa da nossa reserva de água. Porque se acabar a floresta, nós vamos ter uma mudança de clima muito grande. Mas se acabar a água, vai morrer todo mundo. Entendeu? E aí, desses 12% que o Brasil tem, a Amazônia tem 7,5%. Ou seja, gente, a maior rio do mundo, a maior floresta do mundo, a maior reserva de água do mundo. E o povo que mora aqui tem que ser o melhor povo do mundo. Entendeu? Porque a gente está melhor em tudo, minha gente. Porque a gente tem de tudo tão bom, né? Vamos cuidar disso com a mesma energia. Vamos cuidar com o mesmo carinho que o Papai do Céu deu tudo isso pra gente, tudo isso pra gente, botou na nossa responsabilidade. Eu acho que essa responsabilidade nós temos que ter aqui no Amazonas. A gente tem que trabalhar, viver e seguir a vida como se Deus estivesse o tempo todo aqui, olha, do lado, olhando pra gente. Muita coisa a gente deixaria de fazer se a gente imaginasse que Deus está aqui olhando. E Ele que é referência para tudo na vida, né? É para Ele que a gente vive, por Ele que a gente vive. Rogério, muito obrigada. A gente tem alguns telefones para contar, a gente, além do site que você viu aí, ó, www.ibdn.org.br,
Tem também um telefone que é de São Paulo, é o 11 3532 0163, para você também manter informações, principalmente as empresas, a microempresa, porque a gente começa do pequenininho, viu, minha gente? Pequeno empreendedor que quiser ser parceiro da natureza, né? Nós temos um Rogério? monte de empresas, Márcio, que participam. O Instituto não faz uma... Não existe uma regra básica para você participar. A única regra que existe é você ter o interesse de participar e não causar impacto ao meio ambiente, né? Você não pode ser um impactante ao meio ambiente e querer ser nosso parceiro. Mas o Instituto tem 10 compromissos ambientais, ajuda as empresas a se enquadrarem para melhorar a sua sustentabilidade. E eu queria só deixar um recado, se você me permite. Eu claro, posso falar para eles ali onde é que nós estamos? Fala ali, ó, pode falar ali. Então eu queria deixar esse recado para vocês. Olha, o ser humano não tem a capacidade de destruir o planeta. Embora nós estamos todos falando que o ser humano pode destruir o planeta, nós não temos essa capacidade. O nosso medo, na realidade, é o seguinte: o planeta tem a capacidade de destruir o ser humano. E não demora muito, se nós continuarmos agindo dessa forma, utilizando os recursos naturais dessa forma, o planeta pode vir a destruir a raça humana. Então vamos tomar cuidado e vamos fazer o seguinte, gente: não vamos se preocupar em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Vamos deixar filhos melhores para o nosso planeta. Para o nosso planeta, é isso mesmo. 11 horas e 28 minutos, muito obrigada, Rogério, obrigada pela dica. Viu aí, né, minha gente, como é que é? Vamos tentar ser gente melhor. Vamos nos tornar pessoas melhores. São 11h28, você que está do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Volta já já, não sai